Amém. Bom, gente, como combinado, né? Todas as sextas a gente se encontra por aqui e cada vez com um tema. Esse mês aqui a gente trabalhou o mês da família. O nosso tema foi Com Cristo em Casa, né, pastor? A gente usou a ideia do Fique em Casa, não é? E a gente conversou sobre isso. E a grande fala que eu tive durante esse mês todo, tenho tido durante esse mês todo, é que a gente, poxa, mas nós somos cristãos, né? Então, o fato de Cristo estar em casa seria até redundante, porque Cristo está em casa, né? Nas nossas casas. Mas aí a questão é assim, será que está mesmo, né? Será que de fato ele participa das nossas decisões? Será que de fato a gente tem a consciência de que Jesus está com a gente na nossa casa? Cristo faz parte mesmo da nossa família, do dia a dia, daquilo que vivemos, do bom e do ruim, né? Daquilo que vivemos. Então, é pensando nisso que a gente usou esse tema e tem convidado a igreja a refletir, né? O pastor Antônio Lazzarini, gente, ele é pastor em Americana, da Primeira Igreja Batista em Americana, uma igreja grande, e ele é um dos pastores lá. Tem o pastor Rubem, que é o pastor, eu não sei se ele já está emérito lá, ainda não, Não, mas ele, ainda é o não? chefe, Mas não para, né? é o bispo, é. Isso, é o Todo-Poderoso. E aí a gente, o pastor Lazzarini é um dos pastores de lá da igreja, né? Como eu comentei com vocês, ele é mestre em teologia. O pastor Lazzarini é escritor de livros, escreveu 3 livros, pelo menos que eu consultei, né? Dentre eles, um deles eu tenho, li, me abençoou muito, foi o Filhos da Mãe. Eu achei muito bacana a ideia, né? De os homens estarem cometendo a grande falha de terceirizarem a criação dos filhos, né? Eu achei isso bem bacana. E o pastor Antônio Lazzarini, ele foi, inclusive, o meu examinador em teologia quando eu passei pelo concílio para o ministério pastoral. A Americana é uma cidade quente, né, diferente daqui, viu? Frio, bem frio. Então, né, se você viesse para cá, você ia sofrer igual eu estou sofrendo um pouco até me acostumar. Né? Essa semana está um Pastor, pouco mais frio aqui, tá agradável, né? Né? vizinho de Deu uma refrescada. Minha Piracicaba, mãe né? falou, como que é? É Vizinho de isso, Piracicaba, né? Tem que ser Ah, é quente lá, né? verdade. A Malu, que está aí, ela é exato. de Piracicaba. Então, tem mais ou menos uma ideia de como é que é Americano o é clima assim, por aí. grudadinho lá com Piracicaba, né, É Uhum. pastor? mesmo, é verdade. Então a gente está muito contente, viu? Muito obrigado, viu, pastor, de atender o nosso pedido nesse momento e compartilhar um pouco com o nosso pessoal, né? A gente sempre luta para que as pessoas participem, né? A nossa batalha é sempre essa. Mas a gente tem que começar sempre em algum lugar, né? E, e esse é o lugar onde a gente está iniciando. A gente já teve, assim, encontros muito importantes. A gente falou, por exemplo, semana passada sobre pais de adolescentes, né, sobre a questão da adolescência, foi muito legal, com uma amiga minha, a Dani, que é missionária da MPC, Mocidade para Cristo, e também o marido da Malu, né, que está aí, que acabou de falar, ele é cientista, ele conversou com a gente uma outra semana sobre essa questão toda da Covid, né, e a gente teve um papo bem bacana sobre tudo isso. Então a gente vem o meu irmão também falou sobre a história da igreja aqui no outro dia, que o meu irmão também é pastor, né? Então foi bem bacana, a gente tem desfrutado desses momentos. Aí, como a gente está no mês da família, a gente quis encerrar falando da família mesmo, aos casais, a gente está vendo casais aqui, e o pastor Lazzarini, de fato, a gente não gosta muito de dizer esse termo, né? Mas ele é um especialista no tema, não é? Tem falado muito sobre isso, falou num retiro de casais que a gente teve, foi sensacional, Maravilhoso. muito bom mesmo, né? E abençoou muito a gente. Algumas vezes já esteve falando lá no Bom Retiro, a igreja onde eu fui ordenado, e também em Itaquá, com a gente. Falou aos homens também, numa outra oportunidade. Então, eu tenho certeza que vai ser bênção para todos nós aqui, né? Eu tenho certeza que quando a gente terminar essa reunião, a gente vai sair mais edificado e mais desafiados. O formato, pastor, foi aquele que eu te falei, né? Você tem o seu tempo aí, você vai falar, e eu sei lá, a gente estima mais ou menos uns 35, 40 minutos, aí a gente vai fechar os nossos microfones aqui e você manda ver. Aí depois disso, a gente abre tudo aqui para todo mundo e todo mundo pode falar. Eu sempre posso lembrar o seguinte, essa aqui é uma reunião light, tranquila, entendeu? Então, se de repente você fala assim, eu preciso ir no banheiro, pode ir, é tranquilo, né? Se por algum motivo o horário ficou pesado para você, você precisa sair, não se preocupe, é bem de boa mesmo, tá? É como se estivesse reunidos numa sala de uma casa, conversando e batendo papo, então é totalmente informal. Podem ficar tranquilos.
guarde aí a sua pergunta para você fazer, não deixe de fazer, perguntar o que você quiser perguntar, tá bom? Então é isso aí. Pastor, Deus abençoe a sua vida e te use aí para falar com a gente. Amém. Obrigado, pastor Elias. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Bom estar aqui com vocês nessa sala online, né? Eu uso esta sala várias vezes na semana, né? Mas aqui também é assim, viu? A gente tem uma sala de casais, por exemplo. Toda terça-feira à noite eu estou com esses casais, mas outro dia nós tivemos praticamente um aconselhamento, né? Porque não apareceu ninguém, né? Só estava lá um casal, né? Na verdade, dois casais, né? Falei, vamos fazer um aconselhamento aqui, porque os alunos fugiram da aula, né? Mas essa é uma dinâmica desse tempo nosso aqui, né? De pandemia, né? De quarentena e tudo mais. Mas só rapidamente me apresentar, né? Irmãos, o pastor Elias já falou, né? Eu trabalho em Americana, primeira igreja antiga, né? Ela tem 81 anos, essa igreja. E nós temos ali uma equipe de pastores. Sou casado com a Hélia, eu estava dizendo antes aqui que a Hélia não pode nem aparecer aqui, né? Ela poderia até aparecer aqui do meu lado, mas hoje ela teve um problema de uma infecção e ela está tratando disso, repousando, né? Por isso que ela não está aqui, tá? Eu tô falando da minha casa. Minha casa, na verdade, é uma cidade chamada Nova Odessa, né? Nova Odessa, uma cidade pequena, colada em Americana, a melhor qualidade de vida da região aqui, pode acreditar, viu? Mas tá frio aqui, né? Esses dias agora, hoje menos, ontem estava mais. Sou casado há 27 anos, né, com a Hélia, 30 anos de namoro, estamos completando agora. E nós temos 3 filhos, né? Deus me deu apenas filhos homens, né? Então eu tenho o Lucas, que é o filho mais velho. Hoje nós moramos sozinhos nessa casa aqui, porque o meu filho mais velho, embora seja solteiro ainda, ele foi na época estudar na Unicamp, se formou na Unicamp, acabou arrumando um trabalho muito próximo ali da Unicamp e ele trabalha lá, mora com um amigo, né? Ele é da área de cinema, né? Ele trabalha numa produtora que produz documentários para o canal Futura, né? Então, esse é o trabalho dele e ele está em Campinas. A gente acaba se encontrando aí a cada 15 dias, mais ou menos. O outro filho meu é o João. O João é casado com a Larissa. O João é pastor de jovens da Igreja Batista do Redentor, aqui de Americana, né? Ele é da área de esportes também, tem um ministério com os atletas em ação. E ele trabalha com isso, então, ajudando o pastor Heber ali. E o meu filho mais novo, que é o Timóteo, casado com a Carol, né, com a Ana Carolina. O Timóteo é um dos pastores na PIBA também, né? A gente chama de PIBA, que é a primeira igreja, mas ele trabalha especificamente numa missão que a igreja tem. Ele tem, acho que 67 ovelhas lá que ele cuida, e ele é o pastor ali naquela localidade, né? Tempo integral no ministério, né? Vive apenas do ministério, e tem um trabalho muito bacana ali naquela localidade ali. Eu queria conversar um pouquinho com os irmãos sobre o Salmo 133, conhecidíssimo, né? Eu sei que os irmãos conhecem, se tiver sua Bíblia aí, acessar a Bíblia ou abrir a Bíblia, eu não sei qual a versão que você tem, eu vou ler aqui na versão da NVI, mas é um texto bastante conhecido, são apenas 3 versículos, que dizem assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Eu acho assim, nós temos várias músicas, né, que são inspiradas, né, baseadas nesse salmo, mas existe uma aplicação que se faz com insistência deste salmo nesse contexto de igreja, né? Aliás, as músicas geralmente são voltadas para isso, né? No contexto da igreja, essa ideia de que como é bom, como é agradável, quão suave é que os irmãos vivam em união. Só que quando a gente faz essa aplicação, que eu não estou dizendo que ela é errada, errônea, nada disso, mas assim, isso pode obscurecer
aquele significado primeiro do texto, né? Uma vez que o texto está no Antigo Testamento, uma vez que dentro do povo judaico, né, não era comum essa terminologia de chamar de irmãos, né? Aqueles que conviviam juntos no templo, isso nos faz pensar que o Salmo ele está tendo em mira, primeiramente, uma família. A gente precisaria olhar para o Salmo nessa perspectiva, né? Pensando assim, que como é bom e como é agradável quando irmãos de sangue mesmo, vivem em união, né? A ideia de uma família unida. Porque você começa a pensar em igreja, você pode obscurecer aquele sentido primeiro que o texto teve, de pensar em irmãos, de pensar numa família que vive unida. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui o que o texto, aqui o texto compara, né? Que eu acho assim, muito bacana, né? Eu não sei quantos têm essa curiosidade e se aprofundam em poesia hebraica, né? Mas a poesia hebraica, eu acho assim, ela é belíssima, né? Eu gosto de olhar para a Bíblia e ver como que Deus usou tempos diferentes, literaturas diferentes para apresentar a sua palavra. Então, é interessante que ele faz duas comparações. Uma das comparações diz que é como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até o ponto de entrar na gola das vestes, né? E aqui, claro, eu quero chamar a sua atenção para a questão do óleo, né? Esse óleo que está falando aqui, o óleo precioso, é um óleo perfume, não óleo azeite no sentido que a gente tem da culinária, né? Que seria uma coisa meio nojenta, se você pensar, né? Um óleo, de repente, jogado na cabeça e entrando na roupa da gente. Mas a ideia é aquele óleo Johnson, né? Que mães usam aí no bumbum do neném, né? A ideia de um perfume. Então, essa é uma comparação que ele faz. Ele está dizendo como que é bom que os... Opa, meu telefone tocou aqui, mas eu vou desligá-lo agora, nesse instante, tá? Como é bom e como é agradável quando irmãos, quando uma família vive unida. E ele está dizendo que isso é como esse óleo derramado na cabeça, né? Que é um óleo usado para unção de sacerdotes, de profetas, e também era um óleo usado, às vezes, para o visitante, quando chegava na casa da pessoa, era uma espécie de perfume para refrescar, né? Lembra que lá no Novo Testamento, Jesus vai dizer, né, na casa que ele estava, que ele sentiu falta, né? Você não me deu óleo para ungir a cabeça. Porque a ideia é que você vem de um contexto de calor, de poeira, você passa um perfume no rosto, né? E a outra comparação que ele faz diz que é como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião. Aí é uma comparação mais da geografia do local, né? Lá de Israel. Entenda-se que o Monte Hermon é, naquelas imediações, o monte mais alto, né? A gente fala de Israel ou da Palestina, né, que a gente chama hoje como um lugar totalmente, muito mais deserto, né, um lugar muito mais árido. Mas entenda que no pico do Hermon tem neve, né? Na verdade, o Mar da Galileia, o Rio Jordão, as águas vêm lá do pico, né? Do pico do Hermon. É a neve que derrete lá em cima, que se junta a algumas fontes de água que abastece tanto o Mar da Galileia quanto o Rio Jordão, até o Mar Morto, na verdade, né? O rio vai descendo na geografia. Mas então essa é outra comparação, dizendo que existe um orvalho que vem do monte mais alto e acaba descendo sobre os montes mais altos. Aqui, assim, duas observações são importantes, né? Primeiro, assim, tanto uma ilustração quanto outra, elas falam de algo que vem de cima para baixo, né? Entenda isso, né? A poesia hebraica, ela chama atenção para isso. O óleo que é colocado na cabeça e desce, né? Esse movimento de cima para baixo. E também o orvalho lá do Hermon que desce. Ele está descendo sobre os montes de Sião, que são os montes mais baixos. Então, essa é a primeira coisa. É bom prestar atenção nisso, né? Está comparando, né, essa unidade da família com essas duas coisas que vêm de cima para baixo. E a outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, essas duas ilustrações, elas apontam para a ideia do frescor, né? O óleo tinha esta função nesse contexto aqui.
A ideia é que é um óleo que traz um frescor, né, para refrescar o rosto de alguém que vem da rua do sol. Então, você passa esse perfume no rosto e diz que essa sensação de que isso vai entrando, né, pela barba e vai entrando nas golas das vestes, de forma que isso te traz uma sensação de frescor, né? E também esse orvalho que vem lá de cima do Hermon e ele traz uma espécie de neblina, de garoa para os outros montes de Sião, trazendo também um frescor, né, para o clima daquela região ali. É importante ter em mente essas duas coisas, essas duas ilustrações, porque são essas ilustrações que dão o brilho àquilo que o texto está querendo dizer, né? O texto está querendo dizer que é muito bom você ver uma família unida. É tão bom quanto esse óleo que vem na cabeça e desce e traz refrescância, e esse orvalho, né, que vem lá do Hermon, que também desce e traz refrescância, né? Aí veja, como que encerra o Salmo? O Salmo diz assim: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Dependendo da versão, vai dizer um pouco diferente disso, né? Mas é interessante isso, né? Porque está dizendo assim que esse ato cerimonial de ungir um sacerdote, também um rei, também um profeta, está dizendo assim, quando isso acontece, ali ordena o Senhor a sua bênção. É um gesto simbólico, é óleo na cabeça, né? Trazendo refrescância na cabeça, mas está dizendo, ali está a bênção de Deus. Ele está dizendo que ali também está a bênção de Deus nesse ato natural que acontece no Hermon, né? Até hoje acontece. Quando vem essa refrescância de cima para baixo, ele está dizendo assim, ó, isso é uma bênção de Deus. É Deus, por meio de fenômenos naturais, abençoando a terra ali, refrescando aquela terra. E ele está dizendo assim, quando a família está unida, quando irmãos vivem em união, ali Deus também está abençoando. Isso é um sinal de que Deus está abençoando. Então, o que eu quero que você entenda? Que se você consegue trabalhar com uma família unida, nós estamos falando de uma família que é abençoada por Deus. Essa bênção vem de cima para baixo. E essa bênção traz leveza, traz refrescância para a família, né? É triste ver uma família desunida, é triste ver uma família que vive em conflito constante. Mas aí você vai dizer assim, puxa, tudo bem, eu entendi, né? Eu entendi que Deus olha para a minha família e se a minha família está unida, isso vai ser como o orvalho do Hermon, vai ser como óleo sobre a cabeça de um sacerdote, no caso do Arão aqui. Mas como é que eu consigo viver isso? Aonde que deveria estar concentrada a minha atenção? E aqui vai uma questão mais prática que eu queria passar a te dizer aqui e compartilhar com os irmãos. O que Deus espera ver numa família para que ela expresse de fato essa união, né? E para que essa família possa ter esse carimbo, né? Essa marca de que essa família é abençoada por Deus porque ela é de fato unida. Então eu diria assim, o que nós precisamos observar de prático assim no dia a dia da nossa família? Primeira coisa, eu acho assim, nós precisamos observar a nossa comunicação nesse contexto da família. Ou seja, nós precisamos cuidar das nossas palavras, né? Palavras. Eu lido quase que diariamente com aconselhamento, né? Na verdade, eu mais aconselho do que ensino, porque pregar eu prego em média num culto na semana. Aconselhar, dependendo da época, chega a ser 20 situações diferentes numa semana, né? Então, assim, eu trabalho muito mais com aconselhamento do que com ensino. E no aconselhamento, a gente percebe isso, né? Que muitos casais estão vivendo em muita turbulência, muitas famílias vivem conflitos intensos,
E isso tem a ver com a forma como essa família se comunica. Tem muito a ver com as palavras, né? Como nós usamos as nossas palavras. É importante que se entenda que palavras têm o potencial de provocar diversas reações. E nós temos um livro na Bíblia, que é o livro de Provérbio, né, que ele chama atenção para isso, né? É interessante fazer um exercício, né, já que se estiver em quarentena ainda, né, e tendo que ficar muito em casa, aproveita e leia o livro de Provérbio, né? E começa a anotar em Provérbio, fazer um exercício muito prático de captar, assim, quais são os textos em Provérbios que falam sobre essa questão da língua, da comunicação, do falar. E você vai ver como que isso pode acrescentar sabedoria aos seus relacionamentos. Então, é muito importante pensar nas palavras. Vou só pensar alguns aqui para a gente pensar. Por exemplo, Provérbios 15:1. Provérbio 15:1 diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ó, né? Isso é extremamente prático, né? Porque, assim, eu sempre falo, eu sou pastor, sou casado, eu não sou padre, né? Padre não tem mulher, não tem família, né? Ou não é para ter, pelo menos, né? Mas eu tenho família. Então, assim, não é fácil viver em família, né? As pessoas, às vezes, veem o pastor na igreja e acham, assim, que o pastor é um homem santo de Deus, né? E que ele vive orando o dia inteiro, e que ele não faz mais nada a não ser ler a Bíblia, orar, né, e fazer coisas muito santas, né? E muita gente acha que filho de pastor é tudo anjo, né? Que vive voando pela casa, algo do tipo assim. Mas, assim, a gente sabe, na prática, que não é fácil, né? Tem dia que você não está bem, tem dia que você levanta de mau humor, sabe lá Deus por quê, né? E aí qualquer pessoa que fale com você, infelizmente acaba sendo assim, né? A gente acaba meio que maltratando, meio que tendo muita liberdade com quem está muito próximo da gente. A gente trata melhor, às vezes, a pessoa da rua, o irmão da igreja, mas a esposa, o marido, o filho, o pai, a mãe, a gente é meio grosseiro, né? Existe até uma música evangélica, até uma música bonita, né? Mas ela fala assim, lá em casa eu posso ser quem realmente sou, né? Mas é perigoso esse negócio de lá em casa eu sou quem realmente sou, né? Porque às vezes a tendência é que fora de casa você se esforça mais, e dentro de casa parece que você deixa soltar aqueles demônios que nós temos dentro da gente, né? E essas coisas ruins aparecem muitas vezes nas palavras. E o que o provérbio está dizendo é, se você dá uma resposta branda, quer dizer, às vezes a sua esposa, o seu marido, o filho, o pai, a mãe, pode falar com você de uma forma grosseira, né? Mais dura. Só que se você tiver uma resposta branda a isso, o texto diz que isso desvia o furor, né? Quer dizer, o conflito não vai existir, a briga não vai acontecer, porque a sua resposta desvia, ela joga para outro lado. Mas o texto prossegue dizendo assim, mas a palavra dura suscita ira. Se você resolver dar uma palavra dura, uma resposta dura, a coisa vai ficar feia, né? E muitas vezes você sabe que discussões intensas entre casais, por exemplo, depois você vai dizer assim, onde começou mesmo, né? Começou às vezes com uma coisa muito pequena, mas foi se intensificando, né? Já que você está falando isso, eu vou falar aquilo, já que você pensa de mim, eu vou falar o que eu penso de você, e começa essa troca de palavras que acaba sendo muito perigosa. Então, nós precisamos tomar cuidado com essa comunicação. Se você quer ver Deus abençoando a sua casa, de cima para baixo, que quer que a sua casa tenha um ambiente de leveza, de frescor, tem que pensar em comunicação. Olha outro texto, é o Provérbio 25:11, que fala assim, como maçãs de ouro em salvas, né, ou bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Aí já é uma coisa positiva, né? Está dizendo uma reação positiva que a palavra pode trazer. Palavra dita a seu tempo. É aquela hora assim que seria interessante você falar alguma coisa, né?
quando você ficou, às vezes, a semana inteira pegando o pé do filho para que ele estudasse. Aí ele chega em casa e conta que a nota dele foi muito boa na prova, né? Talvez a palavra dita naquele momento seria importante, uma palavra de encorajamento, de estímulo para esse filho. Mas às vezes o pai e a mãe não faz isso, né? O que o pai e a mãe faz, né? Faz assim, ainda bem, né? Que bom que foi assim, né? Fez mais do que a sua obrigação. E às vezes falta aquela palavra dita no tempo certo, né? É aquele dia que a mulher está com uma TPM feroz, né? E que ela assim está se sentindo feia, horrorosa, esquisita. E falta, às vezes, aquela palavra do marido, né, de estímulo para ela, de poder colocá-la para cima. O provérbio está dizendo que isso é como maçã de ouro em bandeja de prata, né? A ideia é assim, isso é muito precioso. Quando o marido tem essa sensibilidade de falar com a esposa na hora certa, quando a esposa sabe que o marido vem de um ambiente tenso do trabalho, ela tem uma palavra para ele, uma comunicação correta, sabe aquela coisa, senta aqui, fiz a comida que você gosta, estava te esperando, e essa palavra, sabe, dita no tempo certo. O provérbio diz que isso é como coisas preciosas, como uma maçã de ouro numa bandeja de prata. Então, assim, o que eu quero te estimular? Quero estimular a pensar naquele salmo, né? Que é uma poesia hebraica, bonita, reconfortante, que nos estimula a pensar na união da família, mas eu quero que você entenda assim que a união da família depende muito da comunicação da família, da sua comunicação. Como é que você se comunica na sua casa? Como é que você fala na sua casa? Então, é importante que você se avalie um pouco. Quando eu falo para famílias e falo para casais, eu sempre digo assim, a tentação sua nessa hora é cutucar a pessoa que está do lado, né? Se você está sozinho aí, você fazia anotações e fala assim, isso aqui meu marido precisa saber, isso aqui minha mulher precisa ouvir, depois eu vou dar essa palestra, né, para a pessoa, para os filhos, alguma coisa desse tipo, né? Mas eu queria assim, que você se avaliasse, pensa em você, né? As suas palavras têm trazido esse frescor para a sua família. Você consegue dosar bem as suas palavras? A sua comunicação é uma boa comunicação? Ela pode ser classificada como uma boa comunicação? Porque isso vai ser de extrema importância para que esse frescor aconteça, para que a bênção de Deus se estabeleça no ambiente da sua casa. Anota aí, eu não vou detalhar mais aqui, mas Efésios 4:29 também é um texto fantástico, né? Que a gente precisa falar conforme a necessidade e a nossa fala precisa conceder graça aos que ouvem. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, né? Se aquilo que eu estou falando está comunicando graça, se eu estou abençoando a pessoa com a minha fala, ou se eu estou trazendo algum tipo de desgraça, né, para aquela pessoa. Uma outra coisa que eu acho assim, a gente precisa pensar, que a gente precisa observar nesse contexto da família, para a gente trazer esse frescor, essa bênção de Deus no contexto da família, é na nossa conduta, tá? Não sei se você está notando aí, mas repare que eu sou professor, tá? Então, assim, eu sempre procuro, de uma forma didática, para você não se esqueça, né? Estamos falando de comunicação, falando de conduta, né? Tudo começa com C, para ficar fácil para você guardar aí. Ou comportamento, se você preferir, né? Mas a ideia é assim, nós precisamos cuidar do nosso comportamento. Como é que a gente se comporta nesse contexto da casa? Porque, assim, o que eu reparo muito, como eu estava dizendo, que eu lido muito com aconselhamento. As pessoas, elas pegam números, né, de comportamentos errados e quer somar esses números de comportamento, quer que dê uma conta boa. Eu sempre falo, não vai dar uma conta boa, né? Porque a gente tende a fazer tudo errado e a gente tende a querer que tudo dê certo. Isso não é possível nesse contexto de família. Por quê? Porque quando a gente fala de família, nós estamos falando de um terreno muito sensível, né? Coisas que você ouve, que você vê fora da família, talvez não tenham o mesmo impacto que tem dentro da família. Porque a família é um ambiente mais sensível, né?
Tem coisas, por exemplo, que o homem pode conversar com alguém lá no trabalho, mas em casa, se ele conversar ou se ele tratar daquela maneira, não vai dar certo, né? Não sei se aqui entre nós tem algum policial militar, né? Mas, assim, eu lidei um tempo atrás, e eu tenho policiais na igreja também, aliás, nós temos um trabalho de apoio à Polícia Militar de Americana, né? Mas eu lembro um tempo atrás, eu lidei com um policial, e ele estava tendo problema no casamento, mas ela dizia para mim assim, pastor, ele acha que eu sou humilhante da rua. A maneira como ele fala comigo, só falta ele me algemar, né, dar uma geral em mim quando ele chega em casa, porque assim, ele não consegue fazer essa transferência do ambiente do trabalho para o ambiente da família. O comportamento dele é tão truculento, é tão frio, como se ele estivesse na viatura, né? Abordando pessoas na rua. Então, assim, isso é só um exemplo, tá? Mas, assim, imagina que pessoas em família, muitas vezes, não tem essa sensibilidade de perceber, assim, que o seu comportamento em casa tem um impacto muito grande sobre as pessoas. E se você quer trazer frescor para sua casa, você quer ter um ambiente onde você diz assim, puxa, a minha família é uma família abençoada por Deus. Você precisa entender que você vai ter que olhar com um pouco mais de cautela para a sua conduta, para o seu comportamento. Falando de provérbios, tem um provérbio, o 18:2, provérbio 18:2 fala assim, o insensato não tem prazer no entendimento, né? Pode-se entender entendimento aí com bom senso, equilíbrio, moderação, se não, diz o provérbio lá, em externar o seu interior, né? Essa ideia é quando a pessoa põe para fora aquilo que está dentro dela, né? A gente fala popularmente, a pessoa virou do avesso, né? De repente ela surtou, né? Virou do avesso. Então tomar cuidado com isso, né? No contexto da casa, é muito importante pensar no comportamento, na conduta. Como é que você se conduz em casa? Não tem como ter uma família que tem aquele frescor, aquela leveza, uma família unida, se os comportamentos sempre são nocivos a esse ambiente, que seria um ambiente, né, propício à unidade, né? Então, se você quer sentir esse frescor de Deus, descendo de cima para baixo, trazendo unidade na sua família, vendo a família unida de fato, você vai ter que cuidar do seu comportamento. Eu gosto demais do texto de Efésios 5, e o texto de Efésios 5, ele tem uma certa fluência, né? Como se fosse um rio, né? Ele nasce num lugar, ele vai fluindo, né? E as águas de Efésios 5 vão atingir lá a família, né? Se você for lendo o texto, você vai percebendo que chega um momento que ele entra na família, entra o papel da esposa, do marido, dos pais, dos filhos, até dos escravos da casa, né? E é interessante que lá no versículo 15 de Efésios 5, ele começa dizendo assim, ó, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, né? As versões mais antigas vão dizer assim, ó, vede prudentemente como andais. Esse vede prudentemente como andais, ou tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, tem muita relação com esse nosso jeito brasileiro de dizer, de pisar em ovos, né? É usada essa expressão no Paraná? Acho que é tão usada quanto aqui, né? Essa ideia de pisar em ovos, né? Nossa, essa pessoa tem que lidar com ela pisando em ovos, né? A ideia de que esse ambiente é sensível, essa pessoa é sensível. Então, o texto chama atenção para isso, né? Tenham cuidado nessa maneira como vocês vivem. Eu quero chamar e aplicar aqui para o contexto da casa. Cuidado como você vive em casa. Não faça de qualquer maneira. Para com essa ideia, né? Especialmente os casais, de que eu casei, o jogo está ganho, agora você tem que me aguentar. É melhor assim, a gente mexer um pouco a nossa conduta, entender assim, que hoje as pessoas elas têm uma sensibilidade muito grande nos relacionamentos, não só em casa, também em igreja, é assim também, né? No contexto de trabalho também, né? E nós precisamos ter um certo cuidado, né? Um cuidado maior nessa conduta nossa, nesse nosso comportamento, e no caso aqui, especialmente na família, né? Porque, dependendo da maneira como você
faz, desfaz, como você age, reage em casa, isso pode causar alguns danos, né, que tiram essa ideia do frescor, de que realmente Deus está vindo de cima para baixo abençoando a minha família. E um terceiro item que eu colocaria aqui, que a gente precisa observar, nós estamos falando de comunicação, de conduta, eu queria falar sobre o coração, né? Por que coração? Porque eu acho que nós precisamos cuidar dos nossos sentimentos em família, nós precisamos cuidar da nossa disposição em família, nós precisamos cuidar dos nossos desejos, o que nós queremos dentro da família, precisamos pensar nas nossas escolhas, tudo isso tem a ver com o nosso coração, sempre entendendo assim que no contexto hebraico, e no grego também muitas vezes, o coração não é como é para nós o centro das emoções, né? As emoções, muitas vezes, na cultura hebraica, tinha a ver com as entranhas, né? Na verdade, o coração tem muito mais a ver com essa nossa cabeça, né? A ideia do bom senso, até o sentir, mas esse sentir mais consciente, né? Não é mais inteligente, não é aquela coisa emocional desenfreada, né? Sem controle. É importante quando a gente cuida do coração da gente, porque o coração é onde você vai decidir fazer as coisas, é onde você vai resolver algumas coisas. E se você não trabalha no teu coração, a tua disposição não muda, né? Recentemente eu atendi um casal que, assim, é muito triste quando você vê um dos dois dizer assim, mas eu não quero mais, eu não me vejo animado mais para isso, né? Porque o casamento, a família, paternidade, passa pela disposição. Você tem que ter disposição para isso, né? Educar filho, por exemplo, não é fácil, né? Eu lido com pais que imaginam assim que a educação de filho é como se fosse um forno micro-ondas, né? Você pega o filho, você põe lá dentro, aí você tira, depois que processa tudo, você tira e já sai educadinho. Mas não é isso, né? Então tem pai e mãe que diz assim, mas pastor, eu já cansei de falar, mas o filho tem 2, 3 anos. Eu sempre falo assim, isso vai exigir um pouco mais de tempo, né? Não adianta. Porque se ser pai, ser mãe, viver em família, trabalha muito com a nossa disposição. Ele tem que ter disposição para falar mais uma vez, né? Para lidar com a pessoa mais uma vez, né? Eu não sei quanto tempo de casado, por exemplo, você tem, mas depois eu tenho 27 anos de casado, né? 30 de namoro. Então, assim, a pessoa muda. Eu não casei com uma máquina, eu casei com uma pessoa, uma mulher. E ela muda. Então, eu não posso me dar ao luxo de dizer assim, isso aqui eu já sei e pronto, né? Eu não sei, na verdade, eu preciso ficar descobrindo como que ela, né? Ela gosta. Por exemplo, a minha esposa, ela nunca gostou de café, até recentemente. Essa semana ela comprou um negócio, um café em grãos lá, um negócio chique, gourmet. Mas ela não gostava de café. Ela passou a gostar de café. E ela vinha falando, quer um cafezinho? Toda hora tem que ficar tomando café com ela, né? Mas eu gostava de café, ela não gostava de café. Mas ela mudou. Então, assim como nesse aspecto a pessoa muda, ela pode mudar em outras coisas. Então, você nunca pode achar que você está dominando, né? Agora eu estou dominando, né? Agora eu posso relaxar. Não dá para relaxar. Você sempre vai ter que pensar assim, eu preciso ter um coração voltado para minha família, voltado para minha esposa, voltado para o meu marido, voltado para os filhos, voltado para meus pais, voltado para os irmãos, entre irmãos, porque essas diferenças vão acontecendo no decorrer do tempo, né? As famílias vão mudando seus perfis, seu jeito de ser e tudo mais. Então, é muito importante você trabalhar no seu coração. Pensar se eu estou disposto, sempre disposto a trabalhar com a minha família. Eu só quero fazer uma recordação aqui de um episódio bíblico que eu acho por demais interessante, né? É quando o Arão e a Miriam, lembra lá? Eles eram irmãos de Moisés, né? Mas isso está lá em Números 12,
quando Arão e a Miriam, a Bíblia vai dizer que eles têm assim, uma inveja do Moisés, né? É uma demanda entre irmãos, né? Por quê? Porque diz que o Moisés casou com uma mulher e eles assim não estavam aprovando aquele casamento, né? Eles achavam assim, esse casamento está errado. Enfim, qual é a razão, por que eles estavam... não dá para a gente se aprofundar aqui. Mas o fato é assim, que eles fazem uma crítica a Moisés, e eles vão para o lado, que a gente diria hoje, assim, o lado ministerial de Moisés, né? Ah, Deus só fala por meio de Moisés também, Deus não fala através da gente também, né? E é engraçado que Deus chama os três. Se você ler o texto em Números 12, vai dizer que Deus chamou os três. Deus chamou Moisés, Deus chamou Arão, Deus chamou a Miriam. Só que quando chega lá no tabernáculo, Deus chama para mais perto, né? Como se fosse o pastor chamando para o gabinete, ele chama o Arão e a Miriam e dá uma bronca neles, né? E dizendo para eles assim, ó, quando eu quero falar com um profeta, eu decido com quem eu vou falar, né? E eu falo com ele, eu me revelo a ele. Mas no caso de Moisés, é até diferente disso. Eu falo face a face com ele, né? E Deus acaba disciplinando ali, especialmente a Miriam, né? E aí é curioso porque a disciplina de Deus sobre a Miriam é uma lepra, ela fica leprosa. E quando isso acontece, se você pegar a sua Bíblia, Números 12, versículo 11, o Arão, ele vai dizer para Moisés, dizendo assim, para o irmão dele, ele diz, ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado. Ele vai dizer assim, ó, pois loucamente procedemos e pecamos. A versão da NVI traduziu assim, tão tolamente cometemos este pecado. Ele fala assim, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. A ideia é assim, nós agimos como um tolo, né? Uma tolice que nós fizemos. Da onde vem tolices, né? Tolices vem do coração, né? O coração tolo nos leva a pensamentos tolos, a palavras tolas, comportamentos tolos. Então, assim, é muito importante nesse contexto da família, se você quer ter uma família unida, abençoada por Deus, que tem essas marcas, né, que o Salmo 133 fala, esse frescor que vem, né, de cima para baixo, como o orvalho do Hermon, como o óleo sobre a cabeça de Arão, você precisa cuidar do seu coração. Você precisa observar o seu coração. Porque o teu coração vai te levar a fazer coisas que você não está imaginando, né? O teu coração, ele acaba te levando para lugares que você nunca planejou estar. Então, é muito importante que na família você cuide disso. Você precisa cuidar do seu coração. Então, pensa nisso. Pensa na comunicação na sua casa. Pensa na conduta, na sua conduta na sua casa. Pensa no seu coração nesse ambiente da casa. Como é que você está lidando com isso? Eu acho que são formas práticas da gente pensar assim, eu com isso consigo motivar, encorajar e manter a união da minha família. E se eu fizer isso, como diz lá o Salmo, ali Deus ordena a bênção da vida para sempre. Ou Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. A minha motivação, meu encorajamento aqui é que você pense nisso, né? Que você, como eu falei antes, não saia desse tempo nosso online aqui para dizer assim para sua esposa, ou para o seu marido, né, ou para o seu filho, ou para o seu pai, para o irmão, você escutou, né? Eu não sei se está sendo gravado aqui, depois vai disponibilizar. Não, vou pedir a gravação, eu vou botar para você ouvir de novo, né? Não faça isso, né? Eu acho assim, que se você quiser dizer alguma coisa, você diga para sua esposa assim, olha, puxa, que bom que eu participei desse tempo, dessa live, porque eu aprendi algumas coisas que eu preciso fazer
para poder, de alguma maneira, atrair a bênção de Deus para nossa casa aqui, né? Seja você marido, esposa, pai, filho, irmão, não importa, mas pensa assim, você toma para si essa responsabilidade, né? Eu vou me comunicar melhor. Você vai dizer assim, pastor, mas você não conhece meu marido? Meu marido ele é grosseiro demais. O que vem, ele fala, né? Ele não pensa, né? Ou a minha esposa é assim, ou meu filho é assim. Não é momento assim, de olhar para o outro, é momento de olhar para você e pensar, eu posso dar um exemplo de uma comunicação melhor. Eu vou me esforçar para me comunicar melhor, né? Pensa assim, eu vou ter uma conduta diferenciada em casa. Eu vou cuidar do comportamento, eu vou entender que a casa, a família é um ambiente sensível. Eu vou cuidar melhor disso para que a gente possa caminhar bem, né? E eu vou vigiar o meu coração, porque é daqui que saem as escolhas, é daqui que saem os meus sentimentos, é daqui que vão sair as minhas decisões para o dia a dia. Então, ao invés de olhar para uma pia cheia de louça, por exemplo, e sair gritando pela casa, né? Quem deixou essa pia desse jeito, né? Eu posso pensar assim, não, eu cheguei da rua e tal, não sei o que está acontecendo, né? Mas eu vou pegar e vou lavar essa louça, vou deixar tudo limpinho, né? Viu o cocô do cachorro espalhado pelo quintal, né? Eu posso xingar o filho que é o dono do cachorro, ou eu posso pensar assim, como que eu lido com isso? Eu posso até chamá-lo, dizer, olha, o que aconteceu que você não limpou, né? Mas se eu vigiar o coração, eu domino melhor a decisão que eu vou tomar diante de cada situação que pode surgir no dia a dia da família. Eu acho que quando a gente faz assim, quando a gente olha, a gente observa com muito cuidado aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos fazendo, e aquilo que nós estamos decidindo ser ou sentindo, né, por meio do nosso coração, a gente traz um frescor para a família. E a gente sente que existe uma bênção que vem de cima para baixo. E ali Deus está ordenando, de fato, a vida para sempre, né? Então, assim, que Deus abençoe os irmãos. Eu estou à disposição e espero que isso motive e incentive os irmãos a viverem bem em família aí, né? Cumprir meu tempo, eu acho, assim, certinho. Devolvo ao pastor aí, pastor Elias. Amém. Muito bom, pastor. Muito obrigado. Amém. Assim, uma palavra muito boa para nós, né? É interessante, né? A gente ouve, fala assim, mas eu já ouvi isso. É claro que você já ouviu isso, né? Mas é interessante que a gente está sempre ouvindo esse tipo de coisa, porque esse é um exercício para a nossa vida, né? E bênção para todos nós. Tenho certeza que cada casal se encontra em cada uma das falas, né? A gente aprende no meio de tudo isso aí, olha para dentro de nós mesmos e vê o que a gente pode melhorar, né? Pastor, é que a gente quer esse frescor, né? Quer essa sensação, e às vezes a gente não quer mudar para isso, né? A gente não quer tomar decisões, vai mudar, né? Eu não quero mudar meu comportamento, não quero mudar a minha forma de ser, né? Mas eu quero a coisa boa, eu quero o sentimento bom. Então, isso acontece muito bastante, né? Exatamente. Eu acho assim, que nesse ambiente de família, a tendência, a cobrança, ela é muito grande, né? Eu acho que toda vez que você cobra muito é que você quer ter o controle da situação. É verdade. Você precisa admitir que em família você não tem o controle, né? Família é parceria, você tem que exercer essa interdependência, né? Todo mundo depende de todo mundo. Isso. Mas pensar sempre assim, as coisas não vão mudar se eu não mudar. É melhor eu ser exemplo, eu estimular, eu instigar uma mudança, do que eu ficar me desgastando, cobrando uma mudança que às vezes a outra pessoa nem sabe como, né? Porque ela não tem referência nenhuma, e a referência podia ser você, né? Para poder estimular isso, né? Nesse ambiente da casa. É verdade. Eu queria abrir aí, gente. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma acusação contra o marido, contra a esposa? Hora da vingança. Puxa E vida, agora vai ter muita coisa. guardando o quarto ponto. Olha lá, Humberto, se prepara.
Pois é, ele sabe do que eu vou falar, né? Porque o pastor Lazzarini disse que a esposa não gostava de café, né? E daí, ou é o contrário? É você? Isso. Não, ela É, não a gostava, Hélia não agora gosta. gostava. Aí eu tava com o Humberto aqui, passando mensagem, eu falei, será que você vai passar a gostar de louro no feijão? Ai, mas é tão gostoso. Mas ele não gosta e as meninas vão junto com ele e eu sou voto vencido. E eu amo o louro. O louro é casado com feijão e não posso colocar. É, Pois é. Pra mim que o louro falou, o louro é do mal. Aí se usa mais aquele feijão preto ou aquele chamado carioquinha? Qual é? preto. Feijão preto. Preto, mas nós somos Bom. paulistas, né, pastor? Então a gente come dos dois, né, aqui em casa. É verdade. É. Isso aí. Viu, Malu? Oi, quem falou comigo? de pinhão Foi eu. É o Ed. Oi, Ed. Viu, Malu? Pelo menos você cozinha e a Ana Luca não cozinha. Começa a aparecer os Agora pecados. começou a briga agora. Nossa, apanhar, né? Você cuidado. eu acho que vai apanhar mesmo. Não Ela pode tá rindo do apanhar, lado aqui, ó. rapaz. Ela tá rindo do lado aqui, ó. Coração, alemão, cuida do coração. No caso, tem que ter cuidado do pescoço agora. Não, eu vou A ideia era unir os casais, tá? eu vou começar a fazer curso de culinária. Aí vocês vão ver uma coisa. Eba! Aí sim. Uma boa atitude. Ô, pastor, alguém mais quer fazer algum comentário aí? Pode falar. Eu ia falar aqui. Alô. Humberto? Não, é que fica... Oi, Isso, Humberto. Humberto. beleza. Humberto quer se defender, Humberto. É a réplica. É. Não é sobre... Não, dizendo que vida em família exige esforço, né? Não é uma coisa para levar de qualquer jeito, né? A gente tem que estar sempre se esforçando. Sim. É isso. Joia. Eu queria fazer um comentário aqui. Você sabe que quando você falou lá no início, né, sobre aquela questão da palavra dita na hora errada, eu acho que a gente tem muito problema com isso, né? Verdade. Todos nós lutamos de certa forma com isso. Sabe aquele negócio de... Eu estava até uma vez pregando sobre o mês da família, eu estava comentando, né, o pastor Lazzarini estava dizendo o seguinte, que você já viu aqueles casais que estão sentados, por exemplo, imagina ele estar sentado numa mesa com outro casal, comendo juntos, aí, de repente, alguém começa a contar uma história assim, mais ou menos. Foi 5 meses, né, foi 5 meses atrás que a gente esteve lá na casa da tia Maria, né? Aí a esposa diz assim, não foi 5, foram 4. Aí fala, não, foram 5. Aí os dois começam a discutir. Aí vocês dois estão sentados na frente, fica super encabulado, porque eles começam a discutir por uma coisa tão banal, né? Então, assim, que diferença faz se são 5, se são 4, e você não tem nem ideia de quem é essa tia Maria, né? Uma coisa extremamente desnecessária. Né? É verdade. É um desgaste, assim, totalmente desnecessário. A gente está assistindo uma série aqui em casa, eu e a Cris, e teve um último episódio, eu achei uma coisa muito interessante, que o casal, né, eles são jovens, casados, e eles estão assim, saíram à noite com outro casal de amigos deles para eles beberem, comerem juntos e tal, e aí na mesa ele solta a ideia de que ele quer ter filhos, e aí ela fala assim, não, eu nunca quis ter filhos. Aí ele falou assim, não, tudo bem, e aí eles continuam ali conversando, mas o cara se cala, né, o marido se cala, porque aquilo bateu forte nele. E aí eles discutem muito. E o outro casal até sai, viu? A gente vai ali pegar uma bebida. Ele sai porque percebe que o negócio fica muito quente, né? Mas é a palavra dita na hora errada, né? Eu fiquei, quando você falou, eu lembrei disso, né? Eu acho assim, que uma coisa que a gente tem lidado aqui, talvez, não sei se aí acaba acontecendo isso também, mas é essa questão da comunicação entre a família ou entre os casais pelo WhatsApp, que assim, é uma conversa atravessada, né? Que às vezes acha que ali pode, né, falar alguma coisa. Então, assim, precisa tomar muito cuidado com isso, com essa questão do que se escreve, né? A gente vive esse tempo, né, que a pessoa ela é muito corajosa no Facebook, né, mas ela não é corajosa na cara a cara, né?
E os casais meio que se tornam assim, assim também, sabe? Um tal de gravar áudio, né? Eu recebo de casais isso, porque tem casal que fala assim, escuta aí o que meu marido me falou, né? Fica mandando áudio para mim, né? É uma situação meio assim, constrangedora, né? Você fica entrando na conversa das pessoas ali, vendo o que as pessoas estão falando, né? Não é, porque é para ser uma conversa íntima, né? Mas eu acabo entrando. Mas nisso você percebe muita aspereza no jeito de falar. Não precisava ter falado aquilo, né? Não era necessário. Mas assim, fala, né? Então eu acho que é algo assim que, sabe aquela... Coloca vigia na minha boca, né? A gente precisa, no contexto da família, vigiar demais isso, porque isso pode definir a cara da família, né? É verdade. A harmonia da família, de fato, né? Então, é extremamente importante, né? Cuidar da fala, né? Cuidar da comunicação. O pastor, o senhor falou sobre a comunicação, eu acho isso muito importante. Às vezes, quando nós estamos em família e uma palavra dita no momento errado, e às vezes a gente leva aquela palavra para o coração e aquilo nos machuca muito, e você fica remoendo, fica ruminando aquela palavra e não tem um momento de sentar com o outro e conversar. Então, esse diálogo. Peraí, você falou algo que me machucou. Às vezes, isso acontece nos momentos em família e nós vamos levando isso e daqui 20 anos e falando assim, olha, um dia você me falou isso me machucou. Às vezes, comigo, eu tenho uma facilidade que depois de 5 minutos que falaram comigo, já não importa mais nada. Então, se foi ruim, já passou. Se foi bom, já passou também. Então, já está tudo certo. É vida que segue. Mas, às vezes, a gente não tem essa capacidade. A gente tem essa dificuldade. Eu sou perfeita, eu também faço isso. É verdade, você é perfeita, meu amor. Você é perfeita, com certeza. E a gente tem essa dificuldade. Daqui muitos anos nós vamos acumulando palavras que foram malditas, né, ou ditas em momentos não apropriados, e nós vamos chegar num conflito lá na frente e nós não sabemos nem o porquê chegamos nesse conflito. Às vezes são tantos detalhes, mas tantos detalhes, e que nós vamos ter uma confusão, mas por que nós estamos gerando isso? Assim, eu não sei. São problemas não resolvidos. Problemas não resolvidos. E você vai chegar lá na frente e vai assim, não, esse problema aqui é porque você guarda comida no potinho de margarina vazio na geladeira. Você não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é o problema que ela achou, porque foram tantas coisas mal resolvidas, tantas coisas mal conversadas ou trabalhadas, que a gente leva isso e isso gera um conflito tão grande e um aborrecimento tão grande, porque a gente vai remoendo isso. Isso aí é como se fosse andar com uma pedra no sapato. Sim, o Robson, né? Eu acho assim, esse é o outro lado da comunicação. A gente está falando aqui da gente tomar cuidado como a gente se comunica, né? Mas esse é o outro lado, é também tomar cuidado como a gente recebe aquilo que se comunica. E por isso, assim, que junto com a questão da comunicação, eu sempre coloco o comportamento e coloco o coração. Isso tem a ver com o coração, né? A gente precisa entender que, às vezes, a pessoa, ela não falou por mal, né? Às vezes, é um momento de nervoso da pessoa. Ela foi um pouco mais dura. Mas se você reagisse de uma maneira, perdoa, né? Confronta a pessoa também, né? Não precisa não confrontar, mas fale com ela diretamente, né?
Não fica guardando aquilo como se fosse um trunfo na manga que um ano depois, né, você vai dizer que você está chateado por causa daquela palavra, né? Eu acho assim, isso é muito cruel, porque você não dá a possibilidade da pessoa de acertar, né? Se ela falou ali, se você prontamente fala com ela, puxa, eu vou acertar, eu já sei que aqui eu estou sendo duro demais, isso aqui eu não posso estar falando sempre e tudo mais, né? Mas quando você deixa passar, e não... Porque assim, a Bíblia orienta isso, né? É só seguir os passos bíblicos, né? A pessoa pecou, fala com ela, entre você e ela só, né? Não precisa falar para o pastor da igreja, né? E muitas vezes eu preciso lidar aí com isso com o casal, né? Por isso que eu falo, a Bíblia inteira é aplicada ao casamento, aplicada à família. Tem gente que vem, eu falo assim, você já falou com o seu marido? Não, eu estou muito chateado, eu acho que o senhor precisa chamá-lo para conversar. Não, primeiro você vai falar com o seu marido. Eu não vou atropelar, porque eu estou atropelando a Bíblia, né? Fala com ele, com jeito, com amor. Se ele não falou de um jeito adequado com você, é hora de você mostrar, é assim que se fala, né? Então, mas confronta, seja dura até, né? Mas assim, de uma forma amorosa, você consegue confrontar. Então, esse é o outro lado da comunicação, né? É quando você também trabalha o seu coração. Porque se você ficar carregando isso, aonde que isso vai dar, né? Quer dizer, a hora que chega lá na frente, o casal está a gente fala que é a curva de rio, né? Ali parou um monte de lixo, né? E quando vem para o gabinete do pastor, nossa, é muita coisa para lidar. Mas de onde veio tudo isso, né? Porque vinha acumulando, chegou uma hora que parou, né? Parou ali, você vai ter que tratar. E aí, haja aconselhamento, né, para tratar essa problemaiada toda. Né? Silêncio significa Silêncio. pensando. Estava pensando aqui, né? Uma coisa também, pastor, que é focar aqui, né? Quando você comentou, né? Aquela questão de não querer mais, né? O casal, ou ambos irredutíveis, né? Eu me lembro de uma vez ter conversado com um casal e a esposa estava irredutível. Ela falou, não, eu não quero mais saber, não adianta. Até teve um dia que ela ligou para mim, depois de toda essa confusão, e eu achei que teria uma ponta de esperança, né? Ela falou, não, pastor, eu liguei para você por causa de uma outra questão, de fato era, um negócio que tinha nada a ver. Ela até disse para mim nessas palavras, não, isso é uma outra questão. O que você está falando aí, isso aí eu não quero nem saber mais, questão de casamento já era. Assim, acabou, para mim acabou. Eu estava pensando o seguinte, né, quando você estava dizendo a respeito disso, que às vezes a gente pensa na questão da dureza do coração só no aspecto conversão, né? A pessoa tem um coração duro para aceitar Jesus como Salvador, não é? Mas eu acho que, eu lembrei disso quando você falou da questão do coração. Senta, participa. Então, essa questão da dureza do coração também pode estar relacionada a isso, né? A pessoa travou mesmo, né? Fechou-se. Horário de comentário. Para qualquer tipo como diz, para qualquer tipo de conversa, diálogo, qualquer mínima possibilidade de se abrir para um início, quem sabe, talvez, de uma reconciliação, né? Ainda que remota, né? E aí, é tudo muito mais difícil, né? A gente está num tempo onde, assim, a disposição de resolver é muito pequena. Na verdade, assim, boa parte das questões que eu lido de pessoas que me procuram com problemas, especialmente no casamento, é para buscar um apoio. Ela está querendo, assim, que eu fale para ela que ela tem que se divorciar. Mas não é exatamente para resolver. É meio que um álibi, né, pastor? É um álibi, entendeu? E muitas vezes, assim, eu lido com gente que já passou por 3, 4 conselheiros, né? E ela vem para mim só para dizer assim, até lá naquela igreja que o pastor Lasanha lá que escreveu o livro, eu já fui. Ela quer só dizer assim que ela
já fez de tudo. Mas muitas vezes ela quer ouvir da minha boca que não tem mais jeito. Então eu tenho que fazer todo um trabalho. Primeiro, assim, de convencer a pessoa, e eu falo assim, é um trabalho conceitual, né? Entender o que é amor, o que é casamento. Então, assim, eu gasto um tempão com isso, né? Para poder, então, mexer com o sentimento da pessoa, com a disposição dela, fazendo-a entender que ela precisa investir na família dela, né? Eu acho que agora, essa época de quarentena, né? Um pastor nosso aqui da região pediu que eu atendesse um casal da igreja dele. Eu atendi esse casal, mas assim, de uma das partes sem disposição nenhuma, mas nenhuma mesmo, de mudar qualquer coisa. E aí, num dado momento, a pessoa me disse assim, sabe o que é, pastor? É que eu não amo mais. E quando não se ama mais, não há mais o que fazer. Eu falei para ela assim, porque eu já falei também para outros casais, né, em outras ocasiões. Eu disse assim, então você começa agora. Ela falou, mas como vou começar agora? Eu estou dizendo que eu não amo mais. Você não sabe o que é amor. Aí eu tive que explicar o que é amor, que amor é emoção, é sentimento, mas não é só isso, né? Amor também são escolhas, amor são decisões que a gente toma, amor são práticas que a gente faz. E estimulei essa pessoa a amar. Você vai ter que amar, porque você está tratando ele como se você não amasse já há muito tempo. Claro que não tem sentimento, né? Então, assim, mas há uma indisposição meio que geral, né? A tendência é acontecer um problema, ponto final, né? E isso está muito no vocabulário, especialmente dos casais, né? Mas qualquer coisa já fala em separação, qualquer coisa. Isso é muito ruim. Essa ideia de que já deu, né? Já deu, acho que não está dando certo. Por quê, né? Por que não pega, né, aquela palavra lá registrada em Malaquias, né? Deus odeia o divórcio. Não é opção, não é para ir por esse caminho, né? Enfrenta o problema, vê o que está acontecendo. A estatística diz, né, que 75% dos segundos casamentos não dão certo, né? Então, assim, claro que 25% dá certo, né? Você vai dizer, vai ter 25% que dá certo. Eu conheço casais, eu tenho casais na igreja que se divorciaram, casaram de novo, super certo, sabe? Casais, assim, bacanas mesmo, né? Tinha realmente uma situação no primeiro casamento, estão super bem, eu acompanho, né? Mas eu sempre acompanho como, eu falo para o próprio casal isso, né? É uma família que eu sempre tenho que dar uma certa atenção, porque tem uma disfunção ali que a qualquer momento pode gerar um problema maior. Mas, assim, se você está casado com alguém, por que você vai se arriscar, né, a cair num mar de 75%, que a estatística fala que não dá certo, né? Então, assim, acho muito arriscado, né? Muito arriscado. E é bonito você manter um casamento, né? Eu acho fantástico. Outro dia eu estava num culto online, alguém lá entrou pedindo que a gente orasse pelo casamento, acho que era 45 anos de casado, né? Eu acho que é uma coisa fantástica, 45 anos, tem que dar uma medalha, né? Fazer festa, olha, 45 anos de casado, né? Mas eu acho assim que a gente precisa resgatar até dentre os jovens na igreja a ideia de casamento, né? Eu fico triste quando eu vejo assim, um jovem fala que vai casar, aí fica brincando, você vai se enforcar, pensa bem, hein? Eu acho assim, que isso não deveria acontecer dentre nós. Nós precisamos ser pessoas que incentivam o casamento, que acreditam no casamento, que veem o casamento como uma coisa boa, né? Nós precisamos parar com essas brincadeiras que denigrem esse espaço do casamento, que para mim é um espaço sagrado, né? Tem um livro muito bacana, recomendo aí para os casais lerem o livro do Gary Thomas, né? Chamado Casamento Sagrado, né? Ele lida com o casamento desta forma, dizendo que o objetivo de Deus para o casamento não é só felicidade, é também santidade. Deus está nos tornando muito mais santos por meio do nosso casamento, da nossa família também. Eu acho assim, os filhos que Deus te deu, Deus quer trabalhar na sua vida como pai, como mãe, por causa desses filhos aí. Eles estão
provocando em você santidade, não é só felicidade. Toda vez que você olha para a família buscando só felicidade, isso não é uma boa busca, né? Pensa assim que Deus está escondendo a felicidade, vamos dizer assim, atrás da santidade. Pensa em ser santo primeiro, né? Pensando assim, Deus está ajudando com esse marido, com essa dificuldade na família, com esses filhos, com esses pais que eu tenho. Deus está me ajudando a ser santo. E quando eu entendo esse propósito, eu sou feliz, né? Eu acabo entendendo a felicidade, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente melhorar essa disposição que a gente tem para investir e trabalhar com a família, de fato. É verdade. Eu li um livro também que fala sobre essa questão mesmo ponto de vista em relação à questão da santidade no casamento. Eu não lembro do escritor, eu sei que é da editora Fiel, chamado Quando Pecadores Dizem Sim. É muito legal, ele trabalha. Sim. Muito bom. Eu não lembro o escritor. Eu sei que é Fiel, a editora. É David Harvey, né? Acho que é isso, né? Eu acho que é esse mesmo. Acho que é David Harvey. Tem também aquele versículo em Coríntios que fala que o amor jamais acaba. Sim. O amor jamais acaba é porque realmente não acaba. Exato. Acabou o amor. Isso não é verdade. Uma vez eu ouvi de um pastor pregando para casais e ele falou assim, olha, quando você acha que o amor acabou, pode cavar que tem amor. Vai cavar. Cava porque você vai encontrar o amor. Porque ele jamais acaba. Então, se Deus, né, disse através da Bíblia que esse amor ele não acaba, então a gente precisa acreditar nisso, né? Porque nós aconselhamos lá na PIB, onde a gente estava, e depois eles vieram dizer para a gente, graças a Deus que eu não me separei. É mesmo. Graças a Deus, porque hoje a gente está vivendo um tempo tão bom, tão maravilhoso, que e se eu tivesse me separado, como que estaria a minha vida? Ou seja, eles cavaram e conseguiram encontrar o amor, né? E daí cresceram naquele relacionamento e o amor voltou tudo de novo. Então, é isso que a gente precisa entender quando esse versículo fala de jamais acabar, porque realmente não acaba. A gente vive uma sociedade de relacionamentos líquidos, né? E de relacionamentos descartáveis, né? Exato. Parece que, de uma certa forma, isso tem afetado a relação familiar e, sobretudo, conjugal também, né? Eu tive a alegria, né, de 2018, eu fiz 2 casamentos de casais que tinham se divorciado e eles se casaram de novo. E um deles, depois de 5 anos, Nossa. Depois de 5 anos, eles tinham se separado. Um deles ficou só, né? Eu acho que você sabe quem que ficou só, né? A mulher que fica só, né? E o marido nunca fica só, né? O marido já tinha se envolvido com outra pessoa. Normalmente é assim. E ele pediram um conselho, eu fui aconselhando, preparei eles para o casamento, eles se casaram de novo. Estão casados, estão firmes na igreja. Então, assim, é uma sensação muito boa, né? Eu sei que, como eu ouvi, né? E agora na sua cabecinha deve estar pensando algo assim também, né? Que errou pela segunda vez, né? Porque teve gente que fez a brincadeira, lá, tiveram a chance, você vê, casou de novo, né? Mas não, são pessoas assim que eu acho assim, é Deus indo lá e juntando novamente, né? E é uma sensação muito boa, né? De você estar casando alguém que tinha rompido o laço e resolveu voltar de novo, e agora, assim, com conceitos novos, né? Isso é bem bacana mesmo, né? É entender que o amor nunca acaba, né? É aquele amor que Deus plantou, né? Não é esse amor líquido, né? Que a gente está pensando hoje, né? Estou vendo aí o pastor Melk. Obrigado, viu, pastor, pela sua presença aí com a gente. Muito bem-vindo, viu? Obrigado. Aqui eu coloquei o link eu participo do grupo dos pastores aqui da cidade, né? Dos pastores batistas. Aí ele entrou aí. Muito prazer ter o senhor aqui conosco.
Obrigado, bem. pastor Elias. Obrigado. Bem-vindo aqui na nossa... Hoje foi um dia muito tarefado com o projeto Comida Boa. Descansei um pouco, aí eu lembrei, eu vi o link, eu disse, eu vou entrar lá. Obrigado. Que bom, muito bom. A gente está terminando aqui, mas foi um prazer, viu, ter você conosco aqui. Obrigado mesmo. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Humberto, pode falar. Pastor Lazzarini. Pastor, às vezes a gente acha que muita coisa que a gente dirige aos casais, na verdade, teria que estar dirigindo mais ainda aos solteiros, né? Antes do casamento. Eu não sei o que nas igrejas de fato tem sido feito para garantir isso, né? De que os jovens que estão pensando em se casar realmente aprendam essas coisas, né? Mais fundamentais, que a gente falou, do amor, do que é de fato o casamento, né? Que muitas vezes já, não vou dizer que é tarde demais depois, mas o ideal seria se eles já tivessem aprendendo tudo isso antes, né? Saber onde estão entrando, não no sentido da piada, né? De desacreditar o casamento, mas de levar a sério a coisa, né? Sim. Então, na verdade, assim, toda vez que eu vou falar em algum lugar, o pessoal me apresenta muito como pastor de casais, né? Eu sempre falo assim, eu não sou pastor de casais, eu sou pastor de famílias. Na verdade, eu tenho um histórico, assim, de pastorado de 26 anos. Sou pastor há 26 anos, pastor batista. Eu tive, até hoje, são 3 experiências, né? A minha primeira experiência foi quando eu saí do seminário e fui trabalhar com um grupo de 6 pessoas. Tô falando, talvez você ache que o áudio falhou, né? Não falhou, não, são 6, meia dúzia mesmo, né? Eram 6 pessoas na cidade de Extrema, Minas Gerais, e dessas 6 pessoas, hoje é a primeira igreja batista ali de Extrema, né? Então, eu tive a oportunidade de começar um trabalho, né? Com 6 pessoas apenas, estabelecer uma igreja que até hoje está lá naquela cidade. Então, essa foi a minha primeira experiência. Foram 5 anos e meio trabalhando ali. Depois, eu fui convidado para vir aqui para Nova Odessa, onde eu moro, né, até hoje, trabalhar com uma igreja chamada Igreja Batista Jardim Planalto, que era uma igreja que, na época, tinha 7 anos, 6, 7 anos de organizada, e eu fiquei como pastor titular dessa igreja por quase 15 anos, né? Foi um ministério longo, então, assim, enfim, esses 2 ministérios, eu era pastor titular. Nesse período, eu fui diretor de uma faculdade, eu acabei trabalhando muito com a vida acadêmica, né, como professor e tudo mais, mas de 2014 para cá, porque como eu fui focando muito, escrevendo e dando palestras sobre famílias e para casais, eu acabei sendo convidado pela primeira igreja batista americana para ser o pastor de famílias daquela igreja. Na verdade, eu estava ali como membro, porque eu era diretor de uma faculdade, eu tinha deixado o pastorado de uma igreja e estava como membro da igreja. E o pastor, como me conhecia, acabou me colocando de novo, né, no ministério. Então, são 6 anos que eu tenho uma experiência de, vamos dizer assim, pastor auxiliar, né? Eu não estou como pastor titular da igreja e, sinceramente, aqui para os irmãos, eu nem sei se eu quero ser mais, viu? Eu gostei tanto desse negócio, de você trabalhar numa equipe e ter uma área específica ali, que eu não sei se eu estou querendo ser pastor, né? Como o pastor Elias é aí, né? Porque, assim, eu gosto demais dessa área de família, é uma área onde Deus tem me usado muito. Então, assim, aqui na igreja, só para compartilhar rapidinho a experiência, nós temos um trabalho com famílias, que não é só encontro de casais, nós temos encontro de casais, mas eu tenho, por exemplo, encontro com casais de namorados, né? Eu tenho encontro com pais, a gente chama de encontro de papais e mamães, orientando pais. Todo casal casa na igreja tem aconselhamento pré-matrimonial comigo, né? Isso não é passado para ninguém, isso é individual, não é uma classe, é individual com cada casal. Para casar, precisa fazer aconselhamento comigo, né? A gente tem uma série de 7, 8 encontros, mais ou menos. Nós temos aconselhamento pós-matrimonial, nós temos o trabalho com a melhor idade, toda a juventude, né, está debaixo do Ministério da Família, todo o Ministério Infantil está debaixo do Ministério da Família. Então, assim, é um ministério grande, né, que capta várias áreas, Ministério de Mulheres também, né,
e homens também. Então, a gente capta várias áreas, a gente orienta e tenta coordenar todo esse trabalho para que a gente possa suprir a família. E nisso estão jovens, adolescentes, casais namorados, a gente tem encontros. Pra você ter uma ideia, como é que eu faço encontro de casais namorados? Só para você saber, né? É um almoço de domingo, né? Eu combino com eles um almoço na minha casa ou na casa de alguém, né? De alguém deles. E ali a gente reúne 8, 10 casais namorados e nós temos um almoço juntos e um bate-papo comigo sobre alguns assuntos, né? Então, sempre assim, para não sufocar a agenda, nada, é um almoço, meio-dia mais ou menos, a gente sai do culto, vai para casa de alguém, esse alguém da casa que recebe está preparando o almoço, já fizemos almoço juntos, né? Fizemos um dia um macarrão, sabe aquele macarrão com vários tipos de molho e tudo mais, cada um trouxe uma coisa, fizemos todo mundo junto ali, fomos conversando, e depois eu paro 10, 15 minutos, dou aquela facada no peito que eu falo, né? Para que eles possam ficar alertas ali, falar, toma cuidado com isso aqui no namoro, né? Visando o casamento depois. A gente ora juntos, toma um sorvete e vamos embora, né? Então, assim, são coisas muito dinâmicas, mas tem várias atividades, então sugiro, assim, é fácil fazer isso, né? Algum casal da igreja pode pegar casais namorados e se preocupar com eles. Pode ter 2, 3, mas se preocupa com eles, senta com eles, faz encontro com eles. É um trabalho preventivo, né? Eu acho assim, trabalho com família não é resultado imediato. Isso não vai aparecer imediatamente. Com os anos você vai percebendo que você vai tendo uma geração de casais mais sólidos, mais firmes, famílias mais fortes na igreja, né? Então, um trabalho, diria assim, a médio e longo prazo, né? Desculpe estender tanto, é para explicar aqui tudo que a gente está falando aqui. Amém. Isso é muito interessante, viu, pastor? Isso é o que eu conversei com os líderes aí, Humberto, né, e com o pessoal aí, aquilo que eu falei lá atrás, quando a gente teve uma reunião de liderança, que eu disse da ideia de criar um ministério chamado Ministério de Gerações. Abrange essa ideia, né, da gente criar um trabalho onde a nossa igreja trabalha desde o bebê até o idoso, né, numa linha onde a gente possa alcançar todos, né, dentro das mais variadas formas e necessidades de cada faixa. É essa a ideia do Ministério de Gerações. Que bênção. Tem um plano aí, então. Sim. Isso é o que está na minha mente, no meu coração, né? Não deu para fazer ainda porque não consegui fazer nada, para falar a verdade. Quarentena. Praticamente, né? Ai, Jesus. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário aí, perguntar alguma coisa? Se a Isabela está tentando se acertar com as lâmpadas. Não, gente? Então, nós vamos encerrar, tá? Eu quero agradecer, viu? Café só aí na sua, né, Valdete? A gente não tem aqui, viu? Porque o pastor falou do café, você está mostrando café aí, né? Quando o pastor falou do... Eu só queria que o senhor ligasse pro Ederson lá da Ana Lu, só para saber se está tudo bem lá, porque ele sumiu aí, né? Estão brigando demais lá. Daqui a pouco vai estar aqui, o pastor vem socorrer. Falou do aniversário de casamento, eu lembrei que os pais do Valdete, que é membro da nossa igreja, que está ali, ó, fizeram 50 anos de casado essa semana aqui. Foi bem legal. Eles tinham programado fazer um jantar com a igreja, né? Ia ser bem bacana, mas por conta dessa doença aí, eles resolveram fazer só alguma coisa entre família, mas foi bem legal, eles postaram fotos, a gente, né, pôde apreciar. Imagina, 50 anos de casado. Uma bênção, né? Que bênção. 50 pessoas. Meus pais fizeram 55... Esse ano, 56 anos de casados. Puxa, que bênção, que bênção. Maravilhoso. Que benção. Eu brinco, cara, é só brincadeira, tá? Depois você deleta aí. Eu sempre falo assim que não é nem amor mais, já é teimosia, né? Os dois são bem teimosos lá, é verdade. Eu tenho uma madrinha de casamento, aliás, ela que estava me ligando aqui agora, tá? Depois vou ter que retornar a ligação para ela, ela mora em Bauru, né? Ela é minha mãe, né? Minha mãe faleceu quando eu tinha 20 anos. E ela meio que tomou o lugar da minha mãe, né? Doutora Cleide Fontes, ela é uma advogada, até hoje atuante, né? Tem acho que 84 anos de idade. Oh. E quando ela fez 60 anos de casado, eu falei na ocasião, né?
E ela chegou para mim com um vestido bonito, todo assim, meio dourado, amarelo. Ela falou assim, meu filho, não é nem amor mais, agora é teimosia, né? Eu largo mais dele, né? Então, eu achei aquilo muito engraçado, eu guardei aquilo. Não é amor, é teimosia, né? Fica porque é teimosa, né? Você sabe que... Às vezes é bom também, né? Ficar no casamento porque é teimosa. Você sabe que você me fez lembrar que uma vez um cliente me procurou porque ele estava querendo divorciar da mulher. Isso para mim é histórico, eu nunca vou me esquecer disso. Aí eu fui nomeado para defendê-lo. Aí ele disse o seguinte, ele tinha 40 anos de casado, eles tinham 10 filhos. 10 filhos e 40 anos de casado. Aí eu falei assim, olha, assim, tudo bem, mas o que aconteceu, né? Porque eu preciso escrever alguma coisa aqui no processo, né? Então, o que aconteceu que vocês decidiram? Ele falou, sei lá, doutor, a minha mulher falou que o casamento nosso não deu certo. Rapaz, quando ele falou isso, eu comecei a dar risada, eu não conseguia me controlar de dar risada. 40 de 40 anos, com 10 filhos, vocês vêm falar para mim que chegaram à conclusão de que o casamento não deu certo, tá de bem. Demorou, né? Inventa outra, né? Pastor Lazzarini, muito obrigado, viu? Muito obrigado, assim, pela sua presteza em estar com a gente aqui nessa noite. Eu tenho certeza que todo mundo foi muito abençoado aqui. Amém, um prazer, viu? Precisando, a gente está à disposição. Só deixar um abraço para o pastor Melqui, é isso? Esse é o nome, Melqui? É assim que se fala o nome dele? Mas um abraço ao pastor, eu não o conheço, vai ser um prazer. Melquisedeque. Olha, Melquisedeque. Sim. Diferente. Deus abençoe, viu, pastor? Um prazer estar aqui e saber que o irmão está aí acompanhando a gente aqui, tá bom? Amém. Obrigado.